Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 6 de dezembro de 2025, rodadinha mais curta desse sábado, com horário bem alternativo ali do jogo que vai começar a abrir essa rodada, por isso é muito importante se inscrever no canal, ativar o sininho e também não se esquecer de curtir esse vídeo, porque assim você vai ser notificado sempre que a gente publicar o nosso vídeo, vai dar tempo de você fazer as suas análises, né? Esse Pelicans hoje começa às 7, horário diferenciado aí da NBA. Meta de 100 likes para esse vídeo de hoje, se a gente bater os 50 likes, mais uma vez a promoção está no ar, por apenas R$ 59,90 no nosso grupo VIP, para quem é parte do nosso grupo gratuito. O link tá na descrição. Quando a gente bater os 50 likes nesse vídeo de hoje, a gente vai ter uma promoção especial onde você vai garantir por 2 meses um terceiro grátis. Então você acerta R$ 59,00 com a gente e fica com a gente por 3 meses. O grupo VIP mais completo do mundo, com muito guias, estatísticas, e-books e muito conteúdo extra para você se tornar um apostador de mais alto nível. Ontem, o nosso grupo VIP foi o que salvou a gente, excelente desempenho. Teve green ali nas assistências do Anthony Black, teve green indicação no ao vivo na pontuação do Norman Powell, indicamos 20 pontos dele pelo menos, depois mais 25. Teve também green ali, alguns greens um pouquinho mais isolados, como por exemplo na pontuação do Pascal Siakam. Um dia muito interessante ali no nosso grupo VIP, vamos fazer isso tudo para melhorar ainda mais e trazer um conteúdo bem adequado aqui para vocês também no YouTube. Fechado, chega de enrolação, bora aqui para o nosso vídeo falando de Nets e Pelicans. A gente acredita em alguns jogadores aqui a favor dos Nets. Na verdade, contra os Pelicans, muitos overs são possíveis, e aí a gente fica tentando desvendar qual daqueles é mais adequado diante de um New York Knicks, diante de um Nets que é um time muito problemático, tá? Então talvez o menos... Ai, meu Deus, difícil falar isso porque ele também é irregular, mas o menos irregular deles aqui é o Michael Porter Jr., tá? Dá pra ficar de olho na pontuação dele. Em relação à cesta de 3 também, cesta de 3 é o nome do canal. Em relação à cesta de 3 também, porque é um cara que arremessa bastante do perímetro, o Pelicans sofre bastante nesse quesito, mas nós vamos trabalhar com suas assistências, tá? Uma linha baixa que vem batendo com frequência, mais de 2,5 assistências para o Michael Porter Jr. Fechado, a gente tá falando aqui de um New Orleans Pelicans que defensivamente eles sofrem bastante por 100 posses de bola, eles são a quarta pior defesa da NBA nesse quesito, e também quando a gente fala aqui de rebotes defensivos, eles são um dos 10 piores da NBA quase ali, ou seja, os rivais podem corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance. Quando a gente fala aqui das assistências, o Michael Porter Jr., ele tem média nessa temporada de 3,2 assistências por jogo, é o seu melhor recorde de assistências aí em uma temporada até aqui, uma das temporadas na qual ele mais vem sendo produtivo nesse quesito. Ele vem de um jogo de 5 e de 4 assistências contra rivais adequados e que cedem muitas assistências, sendo over em 10 dos últimos 18 jogos nessa categoria. No último encontro contra os Pelicans, ele completou para 4 assistências naquela ocasião, e também 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram essa franquia foram over nas suas assistências, 8 dos últimos 9 também, e um dos únicos unders que a gente teve nesses últimos 9 jogos foi o Jake LaRavia, que ficou por apenas uma assistência de conseguir o seu acima D. Quando a gente fala aqui para a posição do Michael Porter Jr., que ele é um ala, o New Orleans Pelicans é o segundo time que mais cede assistências por jogo na NBA. E quando a gente pega aqui assistências em geral, o New Orleans Pelicans eles são o quinto time que mais cede assistências por jogo na liga, e nos últimos 3 jogos eles cederam um número muito perto daquilo que eles cedem no geral, ou seja, eles seguem sendo um time que cede muitas assistências. Então, considerando que essa linha aqui de 2,5 está abaixo da média dele nessa temporada, contra um rival mais adequado, eu acredito que ele possa superar essa marca também. E agora vamos fechar uma duplinha aqui no jogo entre Atlanta Hawks e Washington Wizards, e também no jogo entre Los Angeles Clippers e Minnesota Timberwolves. A gente espera uma pontuação baixa aqui, no mínimo, né, do principal protagonista ofensivo desse Atlanta Hawks sem o Trae Young. Eu quero mais de 19,5 pontos do Jalen Johnson. Eu quero mais de 109,5 pontos do Timberwolves, que joga em casa, enfrenta um Clippers que vem de uma noite consecutiva de jogo, tá cansado e é um time que parece desinteressado em defender. Vamos aqui de mais de 109,5 pontos dele, fechando essa odd em torno de 50, que é o mínimo que a gente gosta de trabalhar. Bom, por que a gente acredita nisso? Vamos falar primeiro a respeito aqui da possibilidade do Jalen Johnson pontuar bem. Ele encara a pior defesa da NBA por 100 posses de bola, o quinto time mais rápido, então como eles são rápidos, eles gastam pouco relógio, a gente tem mais arremessos por minuto dentro da partida do Washington Wizards em média. Então mesmo que a eficiência do Jalen Johnson não seja das melhores hoje, ele pode produzir bem, porque a gente está falando de um adversário ruim. O Wizards também tem um pior aproveitamento em rebotes defensivos, eles podem com rebotes ofensivos
corrigir arremessos errados tendo segundas posses para poder pontuar dentro dessa partida. Quando a gente pega aqui o defesa versus posição, para a posição do Jalen Johnson, que é ala de força, o Wizards é o time mais vazado de toda a NBA. Quando a gente pega aqui para alas, que é a sua segunda posição, eles são o segundo time mais vazado, sendo também aqui um dos 6 que mais cedem bolas de 3 e ele tem esse arremesso também. Beleza? Quando a gente pega aqui os números mais recentes do Jalen Johnson, na temporada são 23,1 pontos de média. Ele decepcionou muito contra o próprio Washington Wizards recentemente, mas certamente ele vai corrigir aqui esse aproveitamento de 25% dele aqui, que não aconteceu na temporada até então, tá? Ele é um cara ali na casa dos 54%, contra um rival tão ruim igual esse, ele tendo arremessado 12 bolas, parar em 25% foi muito pouco de fato, mas ele conseguiu ser over na sua pontuação aqui em 3 dos últimos 4 jogos, porque aqui tá falando no line para ele contra o Denver, mas sim, as linhas dele abriu, mas ele fez uma partida espetacular, 21 pontos, 18 rebotes, 16 assistências, enfim. E ele foi over em 15 dos 20 jogos computados aqui pelo Betting Pros. 7 dos últimos 10 jogadores com características semelhantes às dele, posição, que enfrentaram o Wizards foram over na sua pontuação. O Siakam por apenas um pontinho ficou abaixo, e o Giannis parou aqui por conta de uma partida na qual sua franquia venceu com muita facilidade, ele não precisava produzir bem, o mesmo vale para o Kevin Durant. Beleza? Então que bom que a gente baixou a linha aqui dele para 19,5, porque ela foi superada nos últimos 4 jogos consecutivos, e é uma linha que me parece muito interessante para hoje, para um Washington Wizards aqui, o jogador que enfrenta um Washington Wizards com um garrafão tão frágil e que cede tantas posses por minuto também. Já do outro lado, a gente tá falando de um Minnesota Timberwolves, que nesse momento na competição é o 7º melhor ataque por 100 posses, encara hoje aqui o Los Angeles Clippers, que é a 6ª pior defesa por 100 posses, tá? Los Angeles Clippers nos últimos 15 jogos, eles sofreram 118,1 pontos de média e sofreram mais de 109,5 pontos aqui em 12 dos 15 jogos que recortamos. Quando eles não sofreram tantos pontos aqui foi pro Atlanta 2 vezes, então tinha uma questão de encaixe ali também, e pro Memphis Grizzlies, que ofensivamente por 100 posses de bola em relação à eficiência é o 6º pior ataque da NBA por 100 posses, tá? Então nada muito surpreendente, o próprio Atlanta aqui, no qual não conseguiu superar essa marca, é o 18º ataque da liga, muito diferente do que é o Timberwolves, que tem no Anthony Edwards ali, Rudy Gobert, Julius Randle, jogadores mais confiáveis e um coletivo interessante para produzir bem contra esse Clippers, que jogou ontem e conseguiu perder o próprio Memphis Grizzlies, né, numa atuação ali bem preocupante, onde eles perderam por 107-98, mas o Memphis Grizzlies ali estava sem alguns dos seus principais ativos ofensivos e mesmo assim eles sofreram bastante. Beleza? Isso que, se você for olhar aqui nesse calendário, os ataques que os Clippers enfrentaram nem são tão geniais assim, tá? Os principais deles, Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers e o Phoenix Suns, que vem fazendo boa temporada, mas individualmente faltam algumas peças. Mas o Memphis 2 vezes, o Dallas 2 vezes. O Dallas, pra vocês terem ideia, eles são o pior ataque por 100 posses de bola da NBA nessa competição. Eles enfrentaram também o Charlotte Hornets e sofreram 116 pontos. Outro ataque por 100 posses de bola não é nada muito especial, apenas o 19º da liga. Então é todo um cenário aqui no qual o Minnesota pode produzir bem e machucar esse Los Angeles Clippers. Agora vamos falar aqui a respeito de mais um tipo para vocês, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Meta de 100 likes para esse vídeo de hoje, se a gente bater as primeiras 50, tem promoção lá no nosso grupo VIP, o mais completo do mundo, com guias, e-books, tem o nosso guia lá de como investir contra a favor de cada uma das franquias, e tem também links na descrição das principais casas de apostas que a gente opera, gosta aí para vocês e conseguiu trazer um cupom Cesta de Trade, ou então só ajuda o canal, clicando no link tá aí, vocês vão conseguir criar o seu cadastro e ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Seja membro do canal se você ainda não é membro, também dá para ajudar dessa forma por apenas R$5, você vai ter acesso a vídeos exclusivos semanais e no nosso Instagram também tem conteúdo extra, @Cesta de Trade. Fechado? Bom, os jogos que a gente pula aqui como Warriors e Cleveland e também Milwaukee Bucks e Detroit Pistons é de análise exclusiva lá do nosso grupo VIP. Mas o jogo entre Pistons e Bucks a gente acredita numa boa pontuação do Cade Cunningham. O problema é que ele vem arremessando pouco ontem, ele conseguiu produzir muitos pontos, mas ainda com um volume mais baixo de arremessos. Ele encara hoje um Bucks cansado, na verdade o Cade está cansado, né? Ele encara cansado, vírgula, o Milwaukee Bucks,
E ele tem um encaixe legal para produzir bem. O Bucks sofre bastante aqui com armadores, tá? Só tô dando um pitaquinho aqui para vocês. Eles são o sexto time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição. E eles costumam sofrer muitas bolas de 3 para jogadores ali do backcourt, como por exemplo para shooting guard. Eles são o sexto time que mais cede bolas de 3. Então, trabalhar aqui nesse backcourt contra o Bucks é muito interessante, principalmente com a ausência do Giannis. É mais fácil infiltrar e pontuar bem por dentro, ser o principal defensor do time adversário. Mas, repito, o Cade tá arremessando pouco e eu ainda não me sinto à vontade aqui para poder investir em qualquer coisa dele. Então vamos falar aqui de Kings e Heat, porque aqui a gente tem um palpite que eu acho bem interessante, tá? Talvez esse aqui seja o meu favorito ao lado do último que a gente vai indicar para vocês. Eu quero pelo menos 10 rebotes do Kelly Oubre. O Kelly Oubre é um jogador com envergadura muito interessante, um jogador alto que joga no garrafão e que encara hoje um time muito adequado, tá? Quando a gente fala aqui em aproveitamento nos rebotes, o Sacramento Kings é o quarto pior da NBA e ofensivamente eles são o quarto pior ataque por 100 posses. Então, eles atacam mal, eles atacam muito, porque eles são um ritmo alto, o oitavo mais rápido da NBA, e como eles atacam muito, atacam mal, muitas bolas sobram, mas o aproveitamento deles é terrível na hora de recuperar essas posses. E para centers, pivôs, eles são o time que mais cede rebotes por jogo na NBA, nesse momento da competição, também sendo o segundo que mais cede pontos. Então o Kelly Oubre pode pontuar bem e conseguir, por conta desse bom desempenho, minutos extras até para garantir a sua linha de rebotes. Quando a gente pega aqui na temporada, ele tem média de 10,5 rebotes por jogo e todas as vezes aqui que a gente trabalhou com esse jogador, a gente teve green, tá? Se a gente for pegar aqui, em 13 dos últimos 22 jogos ele foi over nos seus rebotes, mas ele teve uma variação muito grande ali na sua minutagem, mas ainda assim contra o rival certo, como por exemplo o Dallas, que foi o último que a gente indicou, ele conseguiu seus pelo menos 10 rebotinhos, tem jogo de 16, 14, 16, 18, tudo isso bem recentemente, tá? 10 dos últimos 10 jogadores com características semelhantes e posição na qual ele joga que enfrentaram os Kings foram over nos seus rebotes. Şengün, Idey, Nurkic foram algumas indicações nossas. Na verdade, a gente indicou o outro rebote do Şengün aqui no YouTube, que foi o Steven Adams. E também a gente conseguiu o nosso greenzinho ali, onde ele conseguiu 8 rebotes. Então até o reserva conseguiu, e é nisso que a gente pretende acreditar hoje, tá? O Miami Heat não é uma defesa boba, é a quarta melhor da NBA por 100 posses, eles vão forçar alguns erros a mais desse Kings, ou seja, mais bolas vão sobrar para que o Kelly Oubre consiga a sua linha de rebotes. Beleza? Bom, pessoal, para finalizar o nosso vídeo, vamos falar aqui de Houston Rockets e Dallas Mavericks. A leitura é muito parecida, tá? Um adversário com aproveitamento ruim nos rebotes, que joga rápido e que erra bastante. Mas eu gostaria de trabalhar aqui com os rebotes do Steven Adams, o mercado que ainda não abriu essa linha. Eu acabei de pegar aqui uma linha de mais 6,5 rebotes do Amen Thompson, porém, se o Steven Adams abrir uma linha aqui para ele, é melhor, tá? Acabou de sumir aqui a linha do Amen Thompson de 6,5 rebotes. Até então, vamos aqui analisar ele, porque é um jogador que pode produzir bem, se é um jogador que você já gosta de trabalhar com over em rebotes, fica aqui o meu sinal verde, tá? Porque uma linha de 6,5 tá muito interessante e o mercado projeta ele com 9,2 rebotes para hoje. Ele que nesse momento da competição vem jogando de shooting guard ou de armador, tá? E para armador, o Dallas é o time que mais cede rebotes por jogo na liga. Para armadores, eles também estão no topo. Em relação ao aproveitamento, o Dallas Mavericks, eles são o sexto pior aproveitamento em rebotes na liga e são também o pior ataque da NBA, mesmo jogando aqui no sexto maior ritmo. E quando a gente fala deles serem um ataque ruim, é que eles têm um aproveitamento ruim por 100 posses de bola, tá? Então, são muitas bolas sobrando, muitas possibilidades de garantir rebotes. O Anthony Davis está pouco se lixando para essa franquia, pelo menos é o que me parece. Ontem a gente teve um dia muito louco, né? Anthony Davis com 0 pontos, James Harden começando com 13 depois morrendo na partida, fazendo só mais 5 em 3 quartos. Muita coisa bem louca, muitos jogadores importantes não jogando. Tivemos ali o Kobe White sendo um dos principais cestinhas dos Bulls, mesmo com limitação de minutos. Enfim, a gente tem que tomar bastante cuidado aqui, até com o blowout, por exemplo, na nossa tip ali do Chet Holmgren. Mas a gente trouxe aqui palpites hoje que eu não acredito que vão dar blowout e todos os jogadores vão ter os seus minutos em quadra. Mas finalizando aqui a respeito do Amen Thompson, ele conseguiu superar os 6,5 rebotes em 3, 6, 7, 8 dos últimos 9 jogos. E também ele conseguiu superar aqui nos últimos 14 jogos 11 vezes essa marca aqui de rebotes dele. É um cara bem físico, bem alto para a posição e que conseguiu aqui ser over em 19 dos 12 jogos que fez quando a gente fala a respeito das suas linhas de rebotes. Mas aqui está como no line contra o Phoenix Suns, mas certamente ele teria sido
under aqui, mas é só uma partidinha, tá? Porque faz tempo que ele não é under 2 vezes nessa categoria. 8 dos últimos 9 jogadores com características semelhantes e posição na qual ele joga versus o Mavericks foram aqui over nos rebotes. Um dos únicos unders que tivemos foi o Tyler Hero, que ficou por apenas um rebote abaixo, mas ele é muito mais reboteiro do que quase todos esses jogadores aqui. Mas como eu disse para vocês, eu gostaria muito mais de trabalhar com o Steven Adams. Ele não tá com tag de dúvida para hoje, a tendência é que ele jogue. E a linha dele ali, por mais que ele jogue menos minutos, eu vou trabalhar no over ali, vou indicar pra galera. Se a linha dele tiver em 7.5, em 8.5, 9.5 já se arrisca mais porque ele tem uma minutagem mais baixa. Só que como é um jogador assim que ele não costuma ter linhas ali muito altas, de acordo com o Betting Pros, aqui a gente tem uma média das casas de apostas de quanto vem sendo a linha que está sendo praticada ali para ele em rebotes, mas até 8.5 no máximo eu acredito que seja válido, tá? Ele tem 9.2 rebotes de média na NBA até aqui, ele foi over em diversas partidas, principalmente contra os times mais indicados. Contra o Mavericks, ele teve 9 rebotes em 23 minutos de jogo, então se tiver até 8.5 ali a linha dele pra gente trabalhar na cima dele, eu acho que vale o risco. Lembrando que 6 dos últimos 9 pivôs versus os Mavericks foram over nos seus rebotes, DeAndre Ayton e Zubac ficando em under aqui por apenas um rebotinho, o Derek Queen a mesma coisa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. A gente vai trazer a nossa listinha de favoritos da noite, quem são as melhores zebras também lá no nosso grupo VIP. Chamem no WhatsApp e confiram uma oportunidade de ouro onde por menos de R$1 por mês você vai ter acesso aí não só a 2 meses, mas a 3 meses do conteúdo mais aprofundado de basquete que você vai encontrar em qualquer lugar. Muito obrigado pela sua audiência e falou!